Quando quem mais deveria te amar não te entende. Estoicismo e rejeição familiar. Já é difícil lidar com a rejeição. Mas quando ela vem de quem mais esperávamos acolhimento, da família, de amigos de longa data, ou de alguém que dizia nos amar, a dor se torna ainda mais profunda. Não estamos falando de críticas de estranhos, mas da ferida que se abre quando alguém próximo nos julga, nos rejeita ou simplesmente não consegue nos compreender. É como se algo dentro de nós gritasse: se nem eles me entendem, quem entenderá? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das feridas mais silenciosas, porém mais comuns: a dor de não ser compreendido por quem mais deveria nos conhecer. O estoicismo pode parecer à primeira vista frio ou racional demais para lidar com questões tão emocionais. Mas a verdade é que essa filosofia nos oferece não apenas um refúgio, mas uma armadura emocional. Ela nos ensina a sermos firmes sem sermos duros, amorosos sem sermos dependentes, compreensivos mesmo quando não somos compreendidos. Marco Aurélio enfrentou traições dentro de sua própria família. Sêneca foi exilado por alguém a quem servia com lealdade. Epicteto viveu como escravo e mesmo assim encontrou liberdade interior. Esses homens não viveram em bolhas filosóficas, viveram no mundo real e sofreram as mesmas dores humanas que hoje nos desafiam. Por isso, neste vídeo, vamos explorar como manter a calma, a dignidade e a virtude, mesmo quando somos rotulados, ignorados ou deixados de lado por quem mais amamos. Vamos entender como o estoicismo pode nos ensinar a não depender da validação alheia para saber quem somos. Porque, no fim das contas, a única aprovação que precisamos é a da nossa própria consciência. Se você já se sentiu invisível, mal interpretado ou injustiçado por pessoas que deveriam estar do seu lado, esse vídeo é para você. E talvez ao final dele, você descubra que a compreensão mais valiosa é aquela que nasce dentro, e não fora, de você. 1. A dor de não ser visto. Quando o amor também falha, existe uma dor que não sangra por fora, mas deixa feridas internas difíceis de cicatrizar. A dor de não ser compreendido. Quando somos rejeitados por alguém distante, a dor é pontual. Mas quando somos ignorados, rotulados ou mal interpretados por pessoas próximas, pais, irmãos, parceiros ou amigos de infância, algo dentro de nós começa a duvidar do próprio valor. Nos perguntamos: será que sou mesmo tudo o que estão dizendo? Será que sou insuficiente, exagerado, frio demais, sensível demais? É como se a pessoa que deveria nos defender fosse justamente quem nos apunhala com o olhar da indiferença ou da crítica. A voz que deveríamos ouvir dizendo "estou com você" se cala, ou, pior, ecoa julgamentos. Nesses momentos, nossa alma grita por pertencimento, e o silêncio do outro soa como um abandono emocional. Para os estoicos, essa dor é compreensível, mas não precisa ser definitiva. O que fere não é apenas a rejeição, mas o que ela simboliza: a quebra de um vínculo que imaginávamos incondicional. Marco Aurélio escreveu: as pessoas existem para umas às outras. Ensina-as ou suporta-as. Em outras palavras, quando somos rejeitados, temos dois caminhos: ensinar com paciência ou suportar com virtude. O estoicismo nos lembra que o sofrimento é intensificado quando colocamos nossa paz nas mãos dos outros. Quando acreditamos que só seremos plenos se formos aceitos, nos tornamos escravos da opinião alheia. E isso, segundo Epicteto, é a verdadeira prisão: depender de algo que não controlamos. Mas há saída. E ela começa com uma escolha: deixar de esperar que os outros preencham lacunas que só nós podemos fortalecer por dentro. Ao cultivar autoconhecimento e independência emocional, começamos a enxergar a rejeição como uma oportunidade de autocompreensão, não como um veredito sobre nosso valor. 2. Expectativas silenciosas. O peso invisível que colocamos nos outros. Grande parte da dor de não sermos compreendidos vem de algo que raramente percebemos: a expectativa não dita. Esperamos que nossos pais nos apoiem, que nossos irmãos nos defendam, que nossos amigos saibam exatamente o que estamos sentindo.
mesmo que nunca tenhamos expressado isso claramente. E quando essas pessoas não agem como esperávamos, sentimos que nos traíram. Mas será que realmente houve uma traição? Ou será que projetamos neles um papel que eles nunca souberam que deveriam desempenhar? A filosofia estoica nos convida a refletir sobre isso com crueza e honestidade. Sêneca dizia: a maior parte do sofrimento humano vem de exigências irreais. Esperar que alguém nos entenda sem que tenhamos nos mostrado por inteiro é uma dessas exigências. Mesmo em relações profundas, não há garantias de compreensão espontânea. As pessoas têm histórias, traumas, limites e filtros que interferem na forma como enxergam o mundo. E a nós, é duro aceitar, mas muitas vezes o que chamamos de falta de compreensão é, na verdade, o outro sendo apenas ele mesmo, com sua própria visão limitada. Não significa que ele nos odeie, ou que esteja contra nós. Significa apenas que ele não sabe como estar conosco da forma que gostaríamos. E aqui mora um ponto delicado. Quanto mais esperamos que o outro seja aquilo que idealizamos, mais nos afastamos da realidade e mergulhamos em frustração. O estoicismo nos devolve o poder. Ele nos lembra que não podemos controlar a percepção do outro, mas podemos controlar a clareza com que comunicamos quem somos. Podemos escolher abrir o coração com firmeza, sem exigir resposta, mas com serenidade. E quando essa abertura não for acolhida, não precisamos reagir com raiva ou desespero. Podemos reagir com liberdade. Liberdade de não depender. Liberdade de compreender sem concordar. Liberdade de continuar sendo quem somos, mesmo sem aplausos. O verdadeiro estoico não endurece o coração. Ele o fortalece. E essa força se manifesta na capacidade de amar sem ser compreendido, sem deixar que isso destrua sua essência. 3. O julgamento alheio e a identidade que escolhemos carregar. Quando alguém nos julga, especialmente alguém que amamos, é comum começarmos a duvidar de quem somos. Um comentário depreciativo vindo de um estranho nos atinge como uma flecha. Mas quando vem de um pai, de uma mãe, de um parceiro ou amiga íntima, essa flecha parece atravessar algo muito mais fundo. Ela fere nossa identidade. E por isso começamos a nos perguntar: será que eles estão certos sobre mim? A armadilha está justamente aí. O julgamento alheio, quando não filtrado com consciência, pode nos moldar silenciosamente. Podemos começar a agir para agradar, calar para evitar atrito ou tentar consertar o que o outro nunca compreendeu em nós. E sem perceber, deixamos de ser quem somos para sermos quem os outros gostariam que fôssemos. Epicteto nos alertava: se você quer agradar a todos, prepare-se para perder a si mesmo. O estoicismo nos ensina que só existe um julgamento realmente importante: o da nossa própria razão. Isso não é arrogância, é responsabilidade. Seremos julgados de todos os lados, por sermos intensos, por sermos reservados, por dizermos sim demais, ou por sabermos dizer não. Não há como escapar da crítica, mas há como decidir qual crítica nos define. A firmeza estoica não é orgulho, é alinhamento. Alinhar o que fazemos ao que acreditamos, mesmo quando isso custa a aprovação. E isso, especialmente em contextos familiares ou afetivos, exige uma coragem silenciosa, a de continuar sendo quem somos, mesmo quando o olhar do outro diz que estamos errados. Não somos obrigados a aceitar rótulos que não nos cabem. Não somos responsáveis pelas projeções emocionais que os outros jogam sobre nós. O que somos é resultado de escolhas conscientes, não de interpretações alheias. O estoico entende que ser julgado é inevitável, mas carregar esse julgamento como verdade é opcional. E essa distinção é libertadora, porque quando deixamos de tentar provar nosso valor e passamos a vivê-lo, algo muda. A dor da incompreensão ainda pode existir, mas ela já não dita mais o rumo da nossa vida. 4. A armadura da virtude. Como o estoicismo protege sua essência. Quando somos incompreendidos por pessoas próximas, a tentação natural é nos defender. Às vezes com palavras duras, outras vezes com o silêncio que fere. Queremos provar que estamos certos,
Queremos ser vistos e validados. Mas quanto mais reagimos impulsivamente, mais entregamos nosso equilíbrio aos outros. É aí que o estoicismo surge como um escudo, não para esconder nossa dor, mas para nos proteger de sermos consumidos por ela. Para os estoicos, a verdadeira proteção não está em se afastar do mundo, mas em se ancorar em valores inegociáveis. Esses valores são as chamadas virtudes estoicas: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando somos rejeitados ou mal interpretados, essas virtudes se tornam o nosso norte. A sabedoria nos ajuda a discernir o que é opinião do outro e o que é verdade sobre nós. A coragem nos fortalece para sustentar nossa essência, mesmo diante de críticas injustas. A justiça nos lembra que, mesmo feridos, podemos agir com dignidade. E a temperança nos impede de responder com excessos, porque o desequilíbrio do outro não precisa contaminar o nosso. Marco Aurélio escreveu: "Se você se sente ferido, é porque decidiu se sentir assim." Essa frase pode parecer dura, mas carrega uma força libertadora. Não se trata de negar a dor, mas de não deixá-la nos controlar. Podemos sentir tristeza sem nos tornar tristes. Podemos ser criticados sem nos reduzir à crítica. O que nos define não é o que os outros dizem, mas como escolhemos responder a isso. A armadura estoica não endurece o coração. Pelo contrário, ela o torna forte o suficiente para continuar amando, mesmo quando não somos amados de volta. Fortalece nossa presença para que possamos permanecer íntegros, mesmo quando somos tratados com indiferença. E mais, nos dá uma serenidade que nenhuma ofensa externa consegue destruir. A incompreensão dos outros não precisa nos levar à autodefesa constante. Quando a virtude se torna o centro da nossa vida, a necessidade de provar quem somos desaparece. E no lugar da angústia, entra a paz. Uma paz que não depende de ser entendido, mas de viver com verdade. 5. O apego à aprovação. Como libertar-se sem fechar o coração? Muitas vezes, a dor de não ser compreendido está ligada a algo ainda mais profundo: o apego à aprovação. Queremos ser aceitos, admirados, compreendidos, especialmente por quem amamos. Isso parece natural, mas se torna um problema quando nossa paz interior começa a depender disso. Quando a ausência de aprovação nos desestabiliza, revela-se um sinal claro de que entregamos nosso eixo a alguém fora de nós. Os estoicos viam o desejo de aprovação como um dos maiores perigos da alma. Para Epicteto, tudo o que depende do outro está fora do nosso controle, inclusive sua aceitação. E depender do que não controlamos é abrir espaço para a frustração constante. Isso não significa ser indiferente ou frio. Significa reconhecer que o amor verdadeiro começa com a liberdade e não com a necessidade. Há uma diferença entre desejar ser compreendido e precisar ser compreendido para se sentir inteiro. Quando a necessidade domina, passamos a moldar nosso comportamento, nossas palavras, até nossas ideias, para se encaixar. Tornamo-nos uma versão editada de nós mesmos, menos autêntica, mais palatável. E com o tempo perdemos a conexão com a própria essência. O estoicismo propõe outro caminho, o do amor lúcido. É possível amar profundamente sem depender da reciprocidade. É possível querer o bem do outro, mesmo sem ser validado por ele. E é possível manter o coração aberto sem deixar que ele seja dominado por carência. A verdadeira liberdade emocional nasce quando deixamos de viver para sermos aceitos e começamos a viver para sermos justos, íntegros, verdadeiros. Isso não elimina a dor de ser incompreendido, mas transforma essa dor em maturidade. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém para estar em paz. Sua força passa a vir de dentro, e não mais da reação do outro. E então, paradoxalmente, quanto menos você depende da aprovação, mais sua presença se torna genuína, e muitas vezes, mais respeitada. Aceitar que nem todos vão te entender é um ato de coragem. Mas escolher não fechar o coração por causa disso é um ato de grandeza. E é aí que o estoico floresce, entre a firmeza da razão e a generosidade do espírito. 6. Quando o silêncio fala mais do que 1000 palavras.
Há um tipo de incompreensão que não se expressa em gritos, discussões ou críticas diretas, mas no silêncio. Um silêncio que fere, um olhar que evita, uma ausência emocional constante, vinda justamente de quem mais esperávamos presença. Esse tipo de rejeição é sutil, mas devastador. Porque ela não diz, você está errado. Ela diz, você não importa. E esse eco silencioso é muitas vezes o que mais machuca. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, não nos convida a sermos indiferentes à dor. Ele nos convida a olhar para ela com lucidez. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um lembrete diário de que o mundo não agiria como ele desejava, mas que, mesmo assim, ele não precisava ser arrastado por isso. O silêncio dos outros não define nosso valor. A ausência de respostas não é prova de que falhamos. A verdade é que o silêncio pode ser um espelho. Ele reflete a limitação do outro, não sua falta de mérito. Alguém que se cala diante da sua dor, talvez não saiba como lidar com a própria. Alguém que se afasta sem explicações, talvez esteja fugindo de si, e não de você. O estoicismo nos ensina a interpretar esse silêncio não como ofensa pessoal, mas como sinal de que nem todo mundo está pronto para a profundidade que carregamos. E aqui entra uma prática estoica poderosa: o distanciamento emocional ativo. Ele não é fuga, nem frieza. É uma escolha consciente de não absorver o caos do outro. É perceber que o silêncio do outro não precisa gerar ruído dentro de nós. Que podemos ouvir o não dito sem nos tornarmos reféns dele. Ao cultivar esse espaço interno, algo muda. A angústia se transforma em observação. E a carência se dissolve na compreensão madura de que nem todo vínculo será recíproco. E tudo bem. No fim das contas, o silêncio que mais importa é o nosso. Aquele que nos habita quando, mesmo incompreendidos, permanecemos serenos. Aquele que não exige, não acusa, não se justifica. Um silêncio que é, na verdade, presença. E quando alcançamos esse estado, percebemos que a incompreensão do mundo não tem mais poder sobre nossa paz. 7. A liberdade de não reagir. Um ato de força, não de fraqueza. Diante da incompreensão, a vontade imediata é reagir, explicar, discutir, se justificar. Queremos ser ouvidos, queremos que o outro finalmente enxergue a nossa verdade. Mas quanto mais tentamos forçar essa compreensão, mais nos frustramos, porque estamos tentando obter coerência emocional de alguém que talvez não tenha maturidade ou disponibilidade interna para oferecer isso. Os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade está na não reação impulsiva. Não reagir não é o mesmo que se omitir. É escolher a melhor resposta e não simplesmente devolver no calor da emoção. É uma pausa consciente, um espaço entre o estímulo e a resposta onde mora nossa maior força. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que não é a crítica em si, nem a rejeição, nem o julgamento do outro que nos tira do eixo. É o modo como interpretamos esses eventos e o valor que damos a eles. Se escolhemos acreditar que ser incompreendido é sinônimo de fracasso, vamos sofrer. Mas se enxergamos nisso uma chance de fortalecer nossa autonomia, ganhamos liberdade. Essa liberdade, no entanto, exige prática. A mente quer revidar, o coração quer se justificar, o ego quer ser aceito. Mas o espírito estoico observa tudo isso com compaixão e firmeza. Ele pergunta: isso me aproxima da minha essência? Isso fortalece meu caráter? Ou apenas alimenta um ciclo de sofrimento? Reagir é fácil. Qualquer pessoa com emoções feridas pode gritar ou se fechar. Mas permanecer centrado, manter o tom calmo e escolher não se abalar diante do caos, isso é um ato de profunda maturidade. Isso é a virtude em ação. A liberdade de não reagir é o maior gesto de autoridade sobre si mesmo. Quando você escolhe não entrar no jogo emocional do outro, você sai do papel de marionete e assume o controle do próprio ser. E esse autocontrole não te faz frio, te faz invencível. Porque nada do que o outro diz ou faz tem o poder de te tirar de você mesmo. 8. Separar a dor do drama. O que sentimos não precisa nos dominar. Sentir dor não é sinal de fraqueza.
Sentir-se ferido por não ser compreendido por quem amamos é absolutamente humano. O estoicismo jamais nega isso. Mas ele nos convida a dar um passo além. Não transformar essa dor em drama. E essa diferença pode mudar completamente nossa forma de lidar com o sofrimento. O drama começa quando, além de sentir a dor, alimentamos pensamentos como: isso sempre acontece comigo. Ninguém nunca vai me entender. Eu sou o problema. Essas generalizações ampliam a dor em escala e duração. Pegamos um episódio e transformamos em identidade. Um gesto de incompreensão vira prova de que o mundo inteiro está contra nós. Sêneca alertava que sofrer antes do tempo é sofrer 2 vezes. E sofrer além da medida é uma escolha inconsciente. A proposta estoica é aprender a sentir com lucidez. Sim, há tristeza. Sim, há frustração. Mas não precisamos construir uma narrativa de vítima em torno disso. Podemos reconhecer a dor sem nos agarrarmos a ela como se fosse o centro da nossa existência. Separar a dor do drama é dar um lugar justo às emoções. É acolher o que sentimos com maturidade, sem nos fundir a isso. Não somos a tristeza, embora a sintamos. Não somos a rejeição, embora a enfrentemos. Somos o espaço interno onde tudo isso pode ser observado, atravessado e transformado. E aqui entra um dos princípios mais poderosos do estoicismo: a autonomia da alma. Por mais que tudo à nossa volta desmorone, existe dentro de nós um núcleo inabalável, onde reside a razão, a virtude e a clareza. Quando cultivamos esse núcleo, podemos atravessar a tempestade emocional sem nos dissolver nela. O drama exige palco, plateia e repetição. A dor, por sua vez, só precisa de presença e acolhimento para ser atravessada. Quando paramos de alimentar o enredo de abandono e começamos a fortalecer o enraizamento em nós mesmos, algo muda. A dor ainda pode visitar, mas já não encontra abrigo. E aos poucos, ela se transforma em aprendizado. 9. Ser ponte ou fronteira. O que fazer com quem não nos entende? Diante da incompreensão, nasce uma dúvida difícil. Devo insistir nesse vínculo ou me afastar para proteger minha paz? O estoicismo não traz uma fórmula pronta, mas oferece critérios para tomar essa decisão com sabedoria. Nem sempre precisamos cortar laços, mas também não precisamos permanecer em lugares que constantemente nos ferem. Há uma diferença entre suportar com dignidade e se submeter com passividade. Marco Aurélio dizia: se a dor é suportável, suporte-a. Se não é, afaste-se com serenidade. Isso vale para vínculos também. Quando há espaço para diálogo, para aprendizado mútuo, para evolução mesmo que lenta, podemos ser ponte. Manter o contato, mas com limites claros. Ser exemplo, mas sem imposição. Estar presente, mas sem depender. Por outro lado, quando o vínculo se torna um ciclo contínuo de desrespeito, julgamento ou manipulação emocional, talvez seja a hora de ser fronteira. E aqui está um ponto delicado. Colocar limites não é fechar o coração, é preservá-lo. O estoico não endurece por mágoa, mas por maturidade. Ele sabe que a virtude floresce melhor em solo fértil, e não em ambientes tóxicos. É possível amar e ainda assim dizer: não posso mais viver isso. É possível perdoar e se afastar. O amor verdadeiro não exige presença contínua, exige respeito mútuo, ainda que à distância. E o respeito começa dentro de nós, quando percebemos que merecemos vínculos onde não precisemos implorar por compreensão. O estoicismo nos ensina a tomar decisões difíceis com serenidade, não por frieza, mas por clareza. Ele nos dá coragem para dizer: eu te amo, mas não posso me anular para continuar aqui. E também nos dá compaixão para entender que nem todo mundo vai nos acompanhar. E tudo bem. Ser ponte ou fronteira é uma escolha feita com o coração sóbrio. Às vezes, tentar ser ponte com quem não quer atravessar é insistir em se afogar. Outras vezes, erguer uma fronteira onde ainda havia esperança é encerrar um ciclo antes do tempo. Por isso, o mais importante não é o que o outro faz, mas o quanto você está disposto a se respeitar, com amor e lucidez. 10. Quando a incompreensão se torna liberdade.
Um novo modo de existir. Chegamos ao ponto mais silencioso e mais libertador da jornada. A aceitação de que ser incompreendido faz parte da vida e que isso não diminui quem somos. Essa não é uma aceitação resignada. É uma aceitação lúcida. Um entendimento maduro de que, por mais que cultivemos a clareza, a compaixão e o amor, nem todos conseguirão ou desejarão nos enxergar como somos. E tudo bem. Na perspectiva estoica, essa é uma das grandes viradas internas. É quando deixamos de viver para provar, justificar, convencer, e começamos a viver com base naquilo que realmente importa: a integridade da alma. Sêneca escreveu: uma alma nobre não se abala pela opinião pública. Ela é suficiente a si mesma. Essa suficiência não é isolamento, mas autonomia. É a capacidade de seguir inteiro, mesmo quando a validação que gostaríamos não vem. A dor de não ser compreendido pode se transformar. Ela pode se tornar a semente de uma liberdade mais profunda. A liberdade de ser exatamente quem somos, com verdade, com firmeza e com amor. Ainda que nem todos estejam prontos para isso. Não se trata de fechar o coração, mas de abri-lo primeiro para si. Quando você se acolhe com profundidade, a ausência de acolhimento externo já não te destrói. O mundo continuará cheio de mal-entendidos, julgamentos e relações partidas, mas a sua paz já não dependerá mais de arrumá-los. Porque quando você se entende por dentro, a incompreensão de fora se torna barulho, e não sentença. Essa é a maturidade que o estoicismo cultiva, uma força que não grita, mas sustenta, um amor que não implora, mas transborda, uma presença que não exige aplauso, mas vive em coerência com seus próprios valores. Ser incompreendido, portanto, não precisa ser um fim. Pode ser um começo. O começo de uma relação mais autêntica com você mesmo. O início de uma vida onde sua paz não está mais nas mãos de ninguém. E é nesse ponto que a filosofia deixa de ser conceito e se torna libertação. Você pode até não ser compreendido por quem mais deveria te entender. Mas a pergunta agora é: você está pronto para se libertar disso, sem se fechar para o mundo? Porque a verdade é que por trás da incompreensão, muitas vezes se esconde um medo ainda maior, o de não sermos amados como somos, e esse medo pode nos aprisionar, ou nos despertar. No próximo episódio, vamos mergulhar mais fundo nessa ferida. E quando o amor vira controle? Quando o afeto vem com cobrança, com chantagem emocional, com a exigência de ser quem o outro quer, e não quem você é. Prepare-se para descobrir como o estoicismo pode te ajudar a distinguir amor de prisão emocional e a construir vínculos mais livres, conscientes e saudáveis. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Curta, comente, se inscreva. E nos vemos no próximo episódio. Sua liberdade começa de dentro, e ela é inabalável.